Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 53. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E Emmanuel comenta na lição 175 do livro Fonte Viva com o título Mudança. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-lo. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhe oferecesse hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se caminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo de definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Sabe que lendo essa lição aqui de hoje, me veio à cabeça um amigo, isso é fato verídico, né? Um amigo de infância, que ele fez o concurso para juiz, para magistratura e passou no concurso. E durante a nossa infância, ele estava sempre rodeado de muitos e muitos e muitos amigos. Era aquela pessoa festeira, aquela pessoa de farra, então festas na casa dele era muito comum. E aí, depois de passar no concurso, depois de um tempo, eu fui à casa dele, algumas vezes, e uma das vezes falei para ele, poxa, cadê aquele pessoal todo? Ele falou, rapaz, quando eu passei no concurso, eu vou te dizer uma coisa, nos 3 primeiros anos, vinha gente me pedir uns favores que eu não podia atender, e como não posso atender, até hoje não estava no meu alcance. Mas para quem não sabe, o juiz ele leva 3 anos para ter a estabilidade, e o nome não é estabilidade, é vitaliciedade. Ele tem um privilégio até a mais aí que a nossa sociedade hoje questiona, tenta modificar isso. Então ele naquele período ele não podia atender, e quando ele não podia atender, as pessoas falam, tá vendo, ele tá com sangue azul agora, não quer mais saber dos amigos. E eu pedi os favores, que a gente sabe que acontece mesmo, quem se envolve com política, com cargo político, ou é um agente político, porque o nome correto do juiz na nossa sociedade é agente político, passa por essas situações. Me veio na cabeça também um outro exemplo de um querido de muita gente, que foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis, o seu Altivo Panfiro. Eu já contei isso numa outra oportunidade, que ele não se casou, ele ficou a vida inteira ali no celibato e se dedicou à casa espírita e às várias casas espíritas, dentre elas a nossa, o Centro Espírita Leopoldo Machado, que também nasceu lá no Centro Espírita Leon Denis. E que é interessante que quando houve o seu falecimento, que foi ter o enterro, tinha uns familiares dele, que o familiar falou assim, olha, isso tudo de gente é para o meu tio. Os familiares não tinham a menor noção de quem era de verdade o seu Altivo, do trabalho que ele fez e continua fazendo. Assim como eu arrisco dizer aqui, com a licença dos amigos, tem muita gente que conviveu com ele diretamente e que não teve noção de quem era, hoje está tendo uma noção melhor de quem era. Então o que acontece? A lição vem trazer a informação para a gente de que as pessoas julgam a gente às vezes pelo aspecto, e uma coisa interessante, as pessoas se prendem muito à sua aparência, a como você se porta e como você se comunica. E muitas das vezes não desconfio que a gente, às vezes, está reunindo esses 3 requisitos aí, mas está cheio de dores, cheio de chagas, cheio de problemas. Então, olha só, tem um momento que
Emmanuel fala aqui, ó, mulheres inquietas, aquelas mulheres sempre muito bem vestidas, muito bem produzidas, procurando a sedução, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados, possuem por enquanto na Terra uma luzida assembleia de companheiros. Tem porta aberta em todos os lugares, né? Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer o testemunho da sua confiança em Deus, com as negações de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. Ou vamos colocar aqui, não, vamos botar sem ninguém, vamos botar assim, sem aquela assembleia toda, com poucos companheiros, porém os companheiros que estão realmente trabalhando numa causa, e quando a gente fala, a gente sempre vai lembrar isso, né? A gente fala em todos os estudos. Você ser cristão é você se dedicar ao seu burilamento interno e dedicar a causa ao próximo. Não significa ser beato de ficar internado em religião, né? Essa ou aquela religião, coisa nenhuma. Ser cristão é isso, é procurar se melhorar a cada dia e procurar atender a um ciclo qualquer social dentro das suas possibilidades, dentro dos seus talentos. Quando você começa a fazer isso, o grupo que vai estar do seu lado vai ser muito menor. Aliás, gente, a gente vai ver, por exemplo, até mesmo, né, nessas postagens que a gente faz, e as postagens de cunho religioso mesmo, no total, a gente vai ver, por exemplo, um programa de humor tem 2 milhões, 5 milhões de curtidas, de visualizações. Quando é uma mensagem edificante, seja ela de qual religião for, a gente não vai encontrar o mesmo número, aliás, vai encontrar números muito reduzidos. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas mesmo com a diversão, com essa parte toda, até o dia que a dor chega, né? Seria tão bom se a gente conseguisse conciliar tudo, né? A gente viver os prazeres da vida, viver esses momentos de amizade, ao mesmo tempo ter esse momento de se dedicar, de se melhorar, mas não é o que acontece. Então ele vem chamar a nossa atenção aqui a partir de uma mensagem que está no Evangelho, de um grupo de samaritanos, que eles eram os discriminados da época, mesmo sendo judeus, eram considerados judeus impuros. Por isso que tem até a passagem do bom samaritano, né? Tem a mulher samaritana, que são mulheres que a mulher até se estranha, fala para Jesus, ué, mas você vem lavar as minhas mãos, eu sou a samaritana, lavar os meus pés. Quer dizer, eles eram discriminados e rejeitados pela sociedade da época. E vem fazer a comparação com hoje. Ele fala para a gente, ó, às vezes a Jerusalém de hoje vai significar simplesmente um testemunho de fé nosso. Porque, por que será que as pessoas querem exigir da gente comportamentos que já não são mais comportamentos convenientes? Vamos usar a palavra de Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que será que as pessoas exigem da gente que a gente tenha esses comportamentos para poder ter uma aceitação social, né? A gente vai tentando, de uma certa maneira, mostrar para as pessoas aqui, ó, ser religioso não significa ser chato, não significa ter um aspecto severo, rígido, nada disso. Você tem que se divertir. Leopoldo Machado, por exemplo, que é o mentor da nossa casa, ele fala pra gente, ó, a casa espírita não pode ser um sepulcro, uma câmara mortuária, não pode ser isso. Tem que ser lugar de alegria, lugar de brincadeira também, né? Da gente se divertir também entre amigos. Não pode ter isso. E por que eu vou deixar de viver a minha vida com os meus amigos porque me tornei religioso? Agora a gente vai se conformar com uma coisa. Quando eu quiser fazer alguma coisa realmente em prol do próximo, ou através desse burilamento, ou através da instrução, como está fazendo aqui agora, você não vai contar com muitas pessoas, não. Né? A gente até reconhece que nos últimos tempos está aumentando bastante o número de pessoas. Parece que a gente está reconhecendo que precisa de renovação. Mas não vai ter a mesmo chamativo, a mesma coisa que acontece normalmente. Então ele fala aqui pra gente, né? A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes, né? É que o Cristo restituiu-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações, né? Vamos pegar o texto aqui, né? Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque o seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Até dentro do lar a gente vai estar contando com a incompreensão daqueles que não entenderam ainda o Evangelho da mesma maneira. Então, ó, é paciência, é bola para frente, é entender que todo fruto tem seu momento de amadurecer e é entender que a gente não deve parar jamais.
luz se acende, luz se leva adiante.